Nesse vídeo você vai compreender o pensamento de Santo Agostinho, um dos principais representantes da patrística, que é o primeiro período da filosofia medieval. Você vai entender os conceitos de iluminação e a relação entre fé e razão. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal básico de filosofia. Esse é um canal com conteúdo de filosofia voltado para estudantes da educação básica. Eu sou Rafael, professor de filosofia no ensino fundamental e no ensino médio. Por volta do século II d.C., o cristianismo começou a se expressar. De início, ele era perseguido. Depois, houve um processo de expansão. Então, para o cristianismo se expandir, eles precisavam se contrapor a toda a teoria tradicional, a toda a visão de mundo tradicional. E aqui que entra a relação na filosofia, que os pressupostos filosóficos nesse período, eles servirão também para uma expansão do cristianismo. A principal fonte das ideias cristãs era a manifestação divina, e a manifestação divina se dava a partir da Bíblia. O que você tem? Você tem também a adequação de alguns filósofos antigos, como Platão e Aristóteles, para convergir com o cristianismo, numa tentativa de dar corpo teórico, dar base teórica ao cristianismo. Então começa nesse período um movimento de, além de toda a revelação divina expressa pela Bíblia, os pressupostos teóricos dos filósofos chamados pagãos, eles também serviram de base para todo esse momento filosófico que é a Idade Média. Esse movimento de adequação das ideias cristãs com as ideias dos filósofos pagãos, unindo filosofia com teologia, unindo razão com fé, é chamado de patrística. Então a patrística é o primeiro período da filosofia medieval. E patrística deriva de grandes padres da igreja. Então são alguns padres, alguns teóricos da igreja que vão fundamentar toda essa relação entre fé e razão. O principal expoente e o principal representante desse período da patrística é Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho. Esse período da patrística vai do século II ao século X d.C., tendo Agostinho como principal representante. E qual que é o esforço teórico? É um combate às ideias pagãs, numa tentativa de você reformular a fé cristã, unindo com elementos filosóficos. Então é toda uma expansão, é toda uma elaboração teórica dos pressupostos divinos. Então você tem uma primeira fonte que é a revelação divina dada pela Bíblia, e agora você vai ter também uma adequação teórica com as ideias dos filósofos pagãos, os filósofos lá da Grécia Antiga. Agostinho, o principal representante da patrística, ele nasceu na cidade de Tagaste. Tagaste hoje tem outro nome, mas fica na atual Argélia, ao norte da África. O Agostinho, ele nem sempre teve uma ligação com o cristianismo. Ele morava na cidade de Milão, era professor de retórica. Sendo professor de retórica, ele tem uma aproximação com as ideias cristãs. A mãe dele, Mônica, era uma devota, uma cristã. A Mônica sempre tentava levá-lo ao cristianismo, levá-lo às celebrações. Até que num momento desses, o Agostinho conhece Santo Ambrósio. Ambrósio, nesse período, era bispo. E o Ambrósio fazia as pregações nas suas celebrações. E aí, sempre muito teóricas, com conteúdos filosóficos, conteúdos teológicos. Isso vai chamar a atenção do Agostinho. Nesse momento, o Agostinho começa a se interessar e começa um momento de aproximação com o cristianismo. Até que o Agostinho se converte e aí, nesse período de conversão, depois ele vira bispo na cidade de Hipona. Sendo bispo, ele começa a fazer todas essas relações e aproximações filosóficas que nós vamos estudar hoje. Você vai ver nesse vídeo a temática do conhecimento na filosofia medieval, especificamente na patrística. O Agostinho, ele tem uma teoria que é chamada de teoria da iluminação. Essa teoria da iluminação, ele vai retomar a dicotomia platônica. A dicotomia platônica é aquela de mundo sensível e de mundo das ideias. Só que ele vai substituir o mundo das ideias pelo mundo das ideias divinas. A teoria da iluminação de Agostinho ela é uma releitura e é uma readaptação da teoria da reminiscência de Platão. Na teoria da iluminação, nós conhecemos as verdades, então as verdades elas são eternas, são imutáveis, como em Platão, mas nós conhecemos as verdades por um processo de iluminação. É Deus que nos ilumina. É como se Deus permitisse e nos possibilitasse o conhecimento dessas verdades que são eternas, dessas verdades que são imutáveis. Nós somos seres imperfeitos e inquietos, mas nós só podemos intuir essas verdades que são eternas e imutáveis num processo de iluminação. É como se Deus nos concedesse a possibilidade de conhecer essas ideias que são eternas, essas ideias imutáveis. É desse raciocínio
raciocínio que o Agostinho vai tirar também uma prova da existência de Deus. Se nós que somos imperfeitos, nós podemos intuir essas verdades que são eternas, imutáveis, nós só podemos intuí-las pela existência de Deus. Então é Deus que, na sua existência, ele nos possibilita essa intuição, esse conhecimento das ideias que são eternas, dessas ideias que são imutáveis e que são tão superiores a nós. Então, esse conhecimento só é possibilitado através de Deus, que nos ilumina, que nos possibilita e nos capacita para conhecer as verdades que são eternas. Você já deve ter percebido a relação fé e razão nesse período. A fé, ela é mais valorizada e a razão serve como auxiliadora da fé. O Agostinho tem uma frase que é: creio para que possa entender. Disso você já percebe a importância da fé, e o entendimento dado pela razão está como um suporte da fé. Então nesse vídeo você viu a teoria do conhecimento em Santo Agostinho, especificamente a questão da teoria da iluminação. Espero que você tenha compreendido e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!